Bem, pessoal, vamos dar início aí à nossa semana 7, a nossa aula 5, onde nós iremos trabalhar com frames e folhas de estilo, seria o CSS. Na aula 5 implementaremos layout de páginas utilizando novos paradigmas em documentos HTML como frames e folha de estilo. Então, pessoal, nessa nossa aula 5, nós temos aí um material didático, tá? Esse primeiro vídeo nós vamos falar da parte 1, que é frames. Depois, o segundo vídeo, nós vamos falar da parte 2, CSS. E essa semana nós temos aí um módulo, né, que eu dei o nome aí de Hora de Praticar. Esse Hora de Praticar ele vai ter em todas as semanas agora, tá? É um projetinho, a construção de um site. Nesse primeiro momento a gente vai misturar HTML5 e CSS3, tá? Então a gente também nós vamos também fazer uma videoaula aí para estar explicando como fazer esse projeto, e depois ele vai virar uma atividade, tá? Que vocês já vão postar essa semana, mas depois eu vou explicar. Então vamos dar início aí à nossa primeira parte aqui da aula 5, né? Que seria falando sobre frames. Então deixa eu abrir aqui para vocês. Então, pessoal, nessa aula 5, parte 1, tá? Como eu falei, nós vamos trabalhar com frames, ou seja, janelas. Então, pessoal, eles são recursos que nós separamos o nosso monitor, né? Nós criamos nós temos outras páginas em HTML e nós podemos chamar 3, 4, 5, 2, né? Quantas páginas eu quiser dentro do meu browser. Tá? Então ele é um recurso que divide em quadros, né? Vamos pôr assim, que seria um quadro, para nós carregarmos as nossas páginas. Então, pessoal, como que funciona esse frame? Tá? No frame nós não temos o comando body, porque ele não utiliza corpo. O corpo que nós vamos utilizar é de outras páginas. Ele vai começar direto com o frame 7. Tá? E vamos ver aqui já na parte prática, né? A tag é frame 7, o tipo se é coluna ou linhas, rows, né? Frame board, se vai ter borda ou não, o espaço, tá? O tamanho da minha linha, que seria rows, tá? Então aqui tem todas as propriedades explicando para vocês. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai na parte prática, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu teria dividido em 3 colunas no tamanho de 100, 300 e 200 pixels. A outra poderia ser em porcentagem. Asterisco ele vai pôr um tamanho automático. Depois aqui 25% da tela, depois 100 pixels e depois o restante para essa parte do meio, onde está o asterisco, tá? Então aqui eu estou dividindo ele em colunas. Eu também posso dividir ele em linhas, frame 7 rows, tá? 50%, 50%, aqui seria 2 linhas, tá? E um espaço de 10, um espaçamento de 10 entre essas linhas. Mas vamos agora para a nossa parte prática, tá? A tag frame SR, que é para chamar, mas vamos direto para a nossa parte prática. Então aqui, ó, criando a estrutura dos frames, essa é a estrutura principal. Aqui, ó, frame 7, cous 20 e 30, e aí eu ia chamar a minha página, tá? Aqui pôs um hashtag, mas eu chamo a minha página, tá? Então vamos ver como é que fica na parte prática. Lá no Ava eu deixei para vocês aí os exemplos, então nós vamos fazer o download dos exemplos e vamos estar explicando como é que funciona. Vamos lá no nosso curso, semana 7. Então eu tenho aqui, ó, exemplo frame 1, tá? Desse primeiro frame. Então, pessoal, nós vamos, ó, olha, eu tenho 3 páginas, o frame HTML, frame 1 e frame 2, tá? Vocês vão ver que o frame, ele chama o frame 1 e chama o frame 2. Todas essas páginas a gente vai deixar na mesma pasta, eu não preciso fazer o caminho, tá? Então vamos fazer o download. E vamos fazer o seguinte aqui, ó. Mostra na pasta, a gente clica com o botão direito aqui,
mostrar na pasta. E aí depois nós vamos copiar os 3 arquivos que nós fizemos download. Ctrl C para copiar ou Ctrl X para recortar, tanto faz. Lembramos que eu tenho uma pastinha chamada Robson aqui com o meu nome, onde nós estamos trabalhando. Aqui, ó, eu vou deixar separado. Eu vou pôr aqui o frame 1, tá? E vou colar os meus arquivos aqui dentro. Ótimo, vamos ver como é que ficou primeiro. Depois nós vamos abrir no Notepad++ para ver como é que ficou. Então, olha, eu estou abrindo o frame, tá? Olha lá, ele abre, aqui entra a primeira página normal e aqui entra a segunda página normal. Ele está dividido em 2 colunas, né? E seria 2 páginas, seria a página frame 1 e frame 2. Então, vamos dar uma olhada aqui como que ficou. Nós vamos abrir. Vamos abrir aqui o frame. Então olha lá, pessoal, exemplo de frame. Aqui é um corpo normal, lembrando, né, um cabeçalho normal. Lembrando que nós não temos o corpo porque nós chamamos 2 páginas em HTML. Então, frame 7 cous 20%, a primeira coluna. E a segunda coluna 80%, tá, pessoal? Olha lá como que ele fica, 20 e 80, tá? Então eu sugiro que vocês digitem, né? Que vocês pratiquem. E aqui nós estamos chamando as 2 páginas comuns, frame 1 e frame 2, independente do conteúdo delas, tá? Só para vocês verem aqui, ó, elas são páginas normais. Nós vamos abrir, ó, frame 1, olha lá, frame 1 é uma página normal. Depois, ó, frame 2, outra página normal, tá? Então aqui com body, né? Porque ela não é um frame, ela é uma página comum, tá? Então, ó, o frame, eu tenho o frame 7 dividido em colunas, 20% e 80%, e aqui eu tenho chamando as 2 páginas, né? Frame 1 e frame 2. Continuando, pessoal, tem um outro modelo aqui, né, de linhas. Ó, aqui é rows 20,30. Vamos ver como é que fica. Vamos lá no nosso Ava. Esse é o exemplo 2, tá? É o segundo frame que eu tenho aqui. Não preciso fazer o frame 1 e frame 2, que é a mesma coisa, tá? Eu vou abaixar esse frame aqui, ó, que ele é o diferente. Ficou como frame 1 aqui. Frame entre parênteses 1. Vamos jogar na nossa pasta. Ele tem que estar na mesma pasta do frame 1 e do frame 2. E vamos para o outro modelo, ó. Então ficou entre parênteses frame 1 aqui, ó. Tá? Se eu for abrir, olha lá, ele vai dividir em 2 linhas, tá? Por que 2 linhas? Porque eu usei rows, né? Vamos dar uma olhadinha como é que ele fica. Vamos abrir lá. Frame entre parênteses 1, olha lá. Então frame 7, rows 50,50%. Frame e frame. Eu chamo as 2 páginas, tá? Eu vou chamar as 2 páginas, olha como que ele fica. 50 e 50, tamanhos iguais, porque é 50%, tá? E as 2 páginas que eu chamei. Perfeito? Vamos para um outro exemplo. Agora, lá para o nosso Ava, exemplo 3. O exemplo 3 também, né? Aí, ó, vão estar mesclado, tá, pessoal? Então, só para vocês praticarem o exemplo 3. Então, e ver uma diferença. Tem esse exemplo na nossa apostila também,
tá? Mas aqui ele está um pouquinho diferente. Eu deixei duas linhas e duas colunas, e a segunda coluna com uma linha só. Então vamos ver como nós fizemos isso daqui, tá? Vamos abrir o nosso pad mais. Opa! Deixa eu não copiei aqui, só um minutinho. Vamos copiar dentro da nossa pasta. Vou deixar como frame 2 aqui. Vamos jogar no nosso exemplo e vamos abrir para ver como é que ficou lá no Notepad. Frame 2. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente eu dividi duas colunas 50 e 50, vale o primeiro frame, duas colunas 50 e 50. Então vamos dar uma olhada, olha lá, 50 e 50. E aí, pessoal, o que eu fiz aqui? Abri outro frame 7, tá? Outro frame 7, chamando frame 1 e frame 1, tá? Pode ver que são duas páginas iguais, poderia ser diferente, eu só estou usando como exemplo, tá? Então frame 1.html e frame 1.html, então apareceu dos dois lados, porque são duas linhas de 50%. E a outra eu coloquei uma linha de 100% chamando frame 2. Aí eu fecho o segundo frame 7 aqui, ó, porque é o da linha de 50%. Depois eu fecho o da segunda coluna, tá? E aí eu fecho ele aqui embaixo, ó, barra frame 7, o geralzão, tá? Então como que ele vai ficar? Olha lá. Tá? Então frame, rows 50 e 50, depois frame 7, rows 50 e 50, depois frame 7 rows, né, 100%. Então basta vocês darem uma olhada aqui no nosso exemplo e praticar para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre frame. Vamos para o nosso exemplo 4 lá na nossa plataforma. Exemplo 4 frame. Vamos chamar só o frame HTML. Esse é o terceiro. Vamos pôr aqui como frame 3. Ctrl X. Frame 3. Eu vou abrir. Esse daqui, pessoal, então, pessoal, nós ficaremos com esses três exemplos, né? Lembramos, né, que um row é 20%, 80%, o outro row 50 e 50, e um mesclado, que nós temos duas colunas, 50 e 50, duas linhas de 50 e 50 e uma linha de 100%, tá? Então basta vocês verem o exemplo, espero que vocês tenham gostado, até a próxima videoaula.